da gente trabalhar hoje, viu? Oi de novo, né, Lu? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Beleza, Adri. Diga a ele que ele tá atrasado, viu? O Oliver disse que você tá atrasado. Corra! O pessoal tá entrando aos poucos. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês a felicidade que eu tô sentindo de poder ver estudos como esse acontecendo, independente das dificuldades, né, que a gente vem enfrentando. E isso mostra o quanto a gente está empenhado, né, juntamente com vocês que também fazem parte desse grupo, se esclarecer, né, de buscar na doutrina espírita todo o entendimento para o momento que a gente está vivendo, né. E aí eu fico feliz porque dentro de um momento onde muitas coisas ruins ganham espaço, a gente está se reunindo para poder promover algo que está trazendo o bem. E eu acho que a gente precisa cada vez mais alimentar isso, né? Alimentar o bem, valorizar as obras que edificam o ser. E um momento desse aqui, eu tenho certeza que é edificante para todos nós. Eu saio daqui renovado toda vez que a gente termina um estudo desse. Eu tenho certeza que vocês também saem renovados, é um conhecimento novo, é um entendimento diferente, né? É a ampliação do olhar, da perspectiva, né? Da nossa perspectiva e da perspectiva do outro. Então, que a gente consiga continuar nesse movimento, tá? Nessa busca pelo conhecimento, porque Kardec já nos dizia que era o conhecimento que ia fazer com que a gente compreendesse as coisas através da razão, né? Então, que a gente continue nesse movimento, tá? Boa noite, Iveson. Seja bem-vindo, meu amigo. Saudades de você, viu? Dos nossos abraços aos sábados, né? Mas logo mais a gente vai retornar a todas essas atividades. Poder encontrar os que começaram a se reunir com a gente virtualmente, né, e quiserem conhecer pessoalmente. E poder dar cada vez mais espaço para que esse estudo virtual ele continue. E aí aqueles que estiverem distantes continuem com a gente bem pertinho, né? Feito o Lu, que já vinha acompanhando os estudos da gente desde antes da pandemia, né? Então, gente, acredito que a gente já tenha, né, uma quantidade de pessoas aqui suficiente para poder a gente dar início, né, ao nosso estudo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas pessoas que estão presentes para ver se o nosso amigo ele já está aqui disponível, tá certo? Seja bem-vindo, Fernando. Tem nos dado uma força enorme também, né, na realização desse trabalho. Nosso amigo Edson acabou de chegar, acabou de assinar, tá certo? Ele está entrando com o perfil da mocidade de lá da federação, tá? E aí eu vou convidar ele, tá, pessoal? Só um instantinho. Saudades também, viu, Flavinho? Muita. Quando eu te ver, vou te dar um abraço que vou te torar no meio, macho. Pronto, já fiz o convite pro Edson. Tô só aguardando ele, tá certo? Para poder a gente iniciar. A minha assistente técnica aqui tá com problemas de frio, mas eu só tenho uma coisa a dizer a ela, né? Ela que lute. Grande Edson. Boa noite, cara. Tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso espaço virtual. Obrigado, agradeço pelo convite. A gente é que agradece você ter se disponibilizado, né, ter estudado o conteúdo para poder
vir para cá e dialogar com a gente, né? Para mim é uma satisfação, né? Primeiro, a temática, que de certa forma é uma temática tem seus desafios, né? Não é tão... Sim. E é uma oportunidade de estudo, né? De certa forma. E, acima de tudo, a oportunidade de estar com vocês, mais uma vez, né? Desta forma, por meios digitais, né? Já que é o que por hora nos é permitido, né? Com certeza, com certeza. Mas, com certeza, também estamos aproveitando bastante esses momentos. Claro. Eu tava agradecendo ao pessoal, né? Porque o grupo realmente tem se fortalecido nesse movimento, né, da pandemia e tem buscado, sim, os estudos, tem buscado o esclarecimento e isso mostra o quanto a gente está no caminho do bem, né? Tá buscando essa transformação através do bom e do belo. Já que a gente, no momento, está sendo tão bombardeado de cargas pesadas, né? Isso. E aí a gente vinha nessa contramão, podendo apresentar às pessoas que é sim possível a gente passar por esse momento de pandemia também, elevando mais o espírito, podendo elevar mais os pensamentos e sair mais fortalecido, né, desse momento. Isso mesmo. Momento desafiador para isso mesmo, né? Para fortalecer, né? Para que a gente possa revalorar, né? Repensar aquilo que a gente fez, repensar onde a gente quer chegar, né? Onde a gente quer ir, ressignificar, né? E nada é por acaso. E aí eu parabenizo a vocês por estarem mantendo as atividades, né? Porque de fato é um desafio, né? E me chamou muita atenção desde a outra vez, né? Quando eu fui ano passado, e embora um sábado à noite, mas era um quantitativo grande, né, de participantes na mocidade aí de vocês, caminhando para Jesus. E que assim continue, que assim aumente, né? Isso mesmo, daí para frente. Com certeza. Geralmente, quando eu estou facilitando junto com a pessoa, né, o estudo, eu coloco uma música de fundo, certo, tá? E aí, se as pessoas se sentirem incomodadas com o volume, então se estiver atrapalhando, por favor, é só avisar, tá bom? Tranquilo. Eu coloquei uma musicazinha aqui espírita para poder ver se a gente entra cada vez mais no clima, né? Depois eu coloco uma musiquinha de fundo para poder mais relaxar. Sons da natureza. Tranquilo. Pra mim, beleza? Tá... Beleza. Pronto, então vamos lá iniciar, né, o nosso estudo. Ainda não foi feita a prece inicial, né? Vamos lá fazer. Eu vou fazer, tá certo? E aí, logo depois que passar a prece, aí a gente já entra no vamos ver. Certo. Vamos lá, pessoal. Vamos elevar o pensamento à espiritualidade amiga, tá certo? Vamos agradecer pela oportunidade de estar reunidos como trabalhadores da Seara do Cristo, né? Como ferramentas da divulgação dos seus ensinamentos, que a gente consiga compreender a real importância de nós para a constituição do universo. Que a gente entenda cada vez mais a nossa responsabilidade em amadurecer enquanto individualidade, compreendendo que nós, mesmo seres individuais, possuímos uma responsabilidade imensa em também promover o progresso da coletividade. É certo que nós sempre buscaremos o teu caminho, querido mestre. É certo que não há outro caminho para nós que não seja chegar à angelitude. E que os nossos guias, os nossos mentores sempre nos coloquem no caminho pessoas maravilhosas que possam compartilhar conosco todo esse amadurecimento, todo esse crescimento. Que nesse momento de dificuldade, a harmonia, o amor, a compreensão e a compaixão com o próximo possa aflorar cada vez mais. E é assim, em teu nome, que iniciamos mais esse estudo na Santa e Divina Paz. Que assim seja. Assim seja. Pronto. Vamos lá, né? Vai. Pessoal, quem tiver dúvidas, por favor, podem ir colocando aí, tá certo? Que na medida do passar do tempo aí eu vou dando uma olhada, vou passando para o Edson, tá certo? E na medida do meu conhecimento, tentarei contribuir. Tenho certeza que vai ser riquíssimo esse momento de hoje. Isso aí eu não tenho dúvida.
Tá certo? Meu amigo, antes da gente entrar nas perguntas, você quer fazer alguma consideração? Você quer fazer alguma introdução em relação ao conteúdo? Não, posso fazer. Inclusive, eu separei aqui, se você me permite, uma leitura no livro Caminho, Verdade e Vida, que é por Chico Xavier, né, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 156, a mensagem, a lição, se intitula justamente Intuição. E é que eu vou dar uma lida aqui para vocês, licença. E, por favor, não reparem a minha falta de técnica, né, aqui, porque confesso que é a primeira vez que tô numa live, né? Que aceitei uma live. Zero bronca. Mas vamos em frente. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está em Pedro, capítulo 1, versículo 21. É o texto bíblico. Comentário de Emmanuel. Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque nos raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em sua arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo das vulgaridades que os rodeiam, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. E aí, lendo, né, eu me lembrava de Paulo, né, quando Paulo, na carta aos Hebreus, ele nos fala, né, que somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Né? Posteriormente, a doutrina espírita, terceira revelação, nos traz e nos informa acerca da existência de dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo material. E embora independentes da sua correlação, né? da sua relação. Né? E aí, no livro dos Espíritos, na questão 87, eu destaquei duas perguntas. E na 87, Kardec pergunta: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no universo? Então, os espíritos nos respondem: os espíritos estão por toda parte, povoam os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-se e atuando sobre vós, sem o saber, né, sem perceber. E na 279, também no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos da sociedade que os formam? Aí os bons vão a toda parte e assim devem ser para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos. Ou seja, quem pode mais, pode menos. Né? O inverso não acontece. A fim de que não se perturbem com as paixões inferiores. Né? Então, ou seja, a gente percebe, e eu gosto sempre de lembrar isso, né, que a doutrina espírita ela não inventa, não cria nada. Né? Ela vem trazer aquilo que como Jesus prometeu, o Consolador prometido. Então, ela vem nos trazer novas informações que anteriormente não tínhamos possibilidades de compreender, bem como explicar, né? O que a gente possa melhor perceber aquelas informações que outrora já nos tinham sido fornecidas, mas que ainda naquele momento a gente não conseguia bem compreender, né? E aí a doutrina espírita vem nos trazer justamente nessa relação da intuição, né? Justamente esse intercâmbio constante, né? Do mundo espiritual para com o mundo das formas que aqui nos encontramos. Né?
E demonstrando também para nós a responsabilidade que temos para com essas intuições, né? Esses sentimentos que nos chegam. E, em linhas gerais, era basicamente isso que eu gostaria de trazer nesse primeiro momento. A gente pode passar para as perguntas. Para as perguntas, né? Para o pinga-fogo, né? Mas, por favor, também fique à vontade aí para fazer alguma consideração. Me ajuda. A consideração inicial que você fez foi perfeita, né? Quando traz essa importância das intuições, né? E eu acho que no decorrer do estudo vai ficar bem nítido essa importância e um pouco das diferenciações que tem quando a gente fala de intuição, quando a gente fala de inspiração, né? E aí eu acho que ao longo do estudo vai ficar claro para as pessoas um pouco dessa diferença, né? Que se confundem muito se a gente São não... sutis, né? É verdade, exatamente. São sutis, como por exemplo a premonição também. E aí eu acho que no decorrer do estudo a gente pode trazer alguns elementos que vão deixar mais fixado na memória das pessoas esses termos, né? Não, e assim, Mas e aproveitando isso, mostrando, né, que isso é algo que sempre existiu, sempre ocorreu, né, ao longo dos tempos. Né? Sim. Você vê sim. Paulo, né? Paulo ali logo no começo, né? Ou seja, está logo naquele primeiro momento, ali, naqueles primeiros momentos do cristianismo. Né? E já tem essa percepção de nos trazer, né? Que, de certa forma, a gente sofre uma influência que está cercado por testemunhas, né? Por todo lado. Né? Então, que observemos, né? Exatamente. Seja, demonstrando para nós, desde já, a importância de nos observarmos, né? Mas, por favor... Sim. Exatamente. E quando você trouxe nos primórdios, né, do cristianismo, a gente vai ter várias ocorrências, por exemplo, de sonhos, que nada mais foram que intuições da espiritualidade superior para auxiliar, né, os apóstolos do Cristo na formação do cristianismo, né, do fortalecimento dele. Então, não é algo que é trabalhado apenas pelo espiritismo, né? E é bom as pessoas ficarem cientes disso, né? O espiritismo, ela não é detentora das coisas que acontecem, até porque vários fenômenos são de ordem natural. Se a gente está falando de ordem natural, a gente está falando de uma lei divina. Isso. E essa lei, ela não só passou a existir porque o espiritismo começou a existir, né? Então já existia, o espiritismo é apenas a doutrina que se debruçou nesses fenômenos para poder tentar explicá-los, né? Você vem explicar, vem esclarecer as leis naturais, né? As leis da natureza, né? Exatamente. Ou seja, explicada à luz de espírito em verdade, né? A doutrina espírita. Exatamente. O cristianismo redivivo, né? Vamos lá, né? Vamos lá. O pessoal já está dizendo aí que está ficando bem interessado. Gente, a gente vai começar a trazer os questionamentos, tá certo? Esses questionamentos foram feitos durante a semana, tá? Aqui pelo perfil do Instagram do Mocidade e também pelo WhatsApp, tá? Então, eu vou começar com o primeiro questionamento, tá bom? E aí, se vocês forem tendo dúvida, como eu falei no início, vão colocando aí que eu vou dando uma olhada, tá? E aí, o primeiro questionamento foi: a intuição vem sempre como uma voz, ou às vezes o estalo que temos é uma intuição? Interessante, porque de fato a impressão que muitas vezes nos passa é que tem alguém falando ao nosso ouvido, né? Que aí vem aquela vozinha, né? E de certa forma isso acontece, né? Se a gente for na questão 461 do Livro dos Espíritos, os espíritos vão dizer: tendes a impressão de que alguém vos fala. Tendes a impressão que alguém vos fala. Não necessariamente a gente sabe que eles estão a nos falar como a gente compreende, né? No nosso contexto hoje enquanto encarnado. Né? E as formas são várias, né? As formas são variadas manifestações do psiquismo, que pode acontecer pelo sonho, como você bem falava aí. As sensações corporais, esse estalo, né, que é um insight, também pode ser considerado uma intuição. Sim. E nos atos criativos, né? Nos atos criativos da vida. E aí eu me lembro, pensando nesses insights, né? Me vem muita lembrança, alguns momentos, né? Que quando você perguntava, eu estava lembrando aqui.
Quando Thomas Edison foi criar a luz, inventar a luz, ele começou a fazer a luz, fez toda a estrutura da luz, todos os filamentos, tudo, e na hora de acender a luz queimava. Ia de novo, fazia, a luz queimava, a luz queimava, a luz queimava. Isso inúmeras vezes. Meu Deus, o que é que estou fazendo de errado? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, e a luz insiste em queimar. Dado momento, ele vai tirar um cochilo, vai dormir. Talvez, posteriormente ao almoço, né, aquele momento do cochilo, já ali cansado de tantas tentativas que não conseguia, não tão bem sucedidas. Então ele vai tirar um cochilo. Durante esse cochilo, quando ele acorda, posteriormente, ele acorda com uma ideia na cabeça, o vácuo. Tá faltando o vácuo. Então estava tudo pronto, mas ele só estava esquecendo de fazer o vácuo. Então nesse momento que ele tira esse cochilo, que ele vai dormir, provavelmente um amparo espiritual, né, lembrou a ele da necessidade do vácuo. Então assim ele fez, e a gente tem a lâmpada hoje aí, né? Ou seja, estava tudo certinho, mas faltava só o vácuo, né? Uma outra história que eu lembro é de Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev, o inventor da tabela periódica, né? Na época estava com ele na cabeça agora. Fale, então. Não, fica à vontade. É sinal que a conexão está acontecendo. Verdade. E isso é interessante, que a gente está falando de intuição, as conexões que a gente estabelece, né? E ainda mais hoje em dia, que a gente está vivendo, está precisando tanto da tecnologia, né? Está precisando se conectar, né? Sim, das conexões que a gente precisa estabelecer, né? Ou seja, se a gente fosse parar para pensar o emaranhado de conexões que existe, né? De encarnado para desencarnado, desencarnado com desencarnado, quão grandioso não seria, não, qual grandioso não é, né? E a gente não consegue perceber. É verdade, exatamente. Mas aí eu falava de Dmitri Mendeleev, né? Que é o inventor da tabela periódica, e me corrija se eu estiver errado, né? Existia na época mais ou menos 38 elementos da tabela periódica. Exatamente. Eu não sei dizer quantos hoje tem, porque inclusive parece que recentemente foram mais 4 incluídos, né? Eu não tenho certeza. Mas na época existia mais ou menos 38 elementos na tabela periódica. E ele não conseguia organizar, distribuir aqueles elementos na tabela até então, né? E aí, um dado momento também, ele vai e tira um cochilo, aquela piscadinha de olho assim. E aí, nesse momento, ele se depara com a imagem da tabela periódica, né? Nesse cochilo, ele vê a tabela periódica. Então, diante disso, quando ele acorda, ele consegue, rememorando, né, aquela imagem que ele havia gravado, ele consegue ali fazer a disposição correta, né? E distribuindo aquelas 38 elementos e deixando espaço para os futuros elementos que certamente, como a gente sabe, que ocorreram posteriormente, né? Então, ainda foi visionário. Ainda foi visionário, exatamente. E, ou seja, aqueles 38 elementos que ele descobriu naquele primeiro momento ainda continuam, né? Estão aí, de fato. E o complemento, né? E aí mostra justamente isso, né? A vida, como é a vida, né? Muitas vezes as coisas são gradativas, né? Vão acontecendo conforme a necessidade, né? E a gente precisa estar atento justamente a esses insights, né? Essas intuições, boas intuições que nos levam a nos melhorarmos, né? Ao longo da caminhada. Sim. E assim, a gente falava desses dois momentos de cochilos, né? De sonho. E aí eu lembro também um exemplo um pouco diferente, mas que tem no livro Ação e Reação, quando André Luiz, certa feita, ele narra, né? Que ele estava em uma atividade com Silas, que era o seu orientador nesse livro. E em dado momento eles vão até a residência de Paulino. Paulino já é um espírito está desencarnado. Mas ele permanece naquela instituição, na residência, né? Porque ele ali continua amparando e assistindo o seu filho, que se encontra encarnado, né? Então ele está ali no objetivo e na tarefa de zelar pelo seu filho. E aí nesse momento, André Luiz e Paulino chegam, e Silas chegam até a residência, encontram com Paulino, é bem recebido por Paulino, e Paulino interroga em que ele poderia contribuir e que ele poderia ajudar. Então Silas chega para ele e diz assim: gostaríamos de aproveitar esse momento e nos valer de uma boa música, a fim de nos revigorarmos, né, de melhorarmos, reenergizarmos. E aí chama a atenção do André Luiz que nesse momento Paulino se aproxima do filho encarnado e meio que como se contasse um segredo no seu ouvido, né, se aproxima dele e se baixa como se estivesse contando um segredo ao ouvido do filho, né?
E naquele momento, em seguida, o filho tem a ação de se levantar e ir na radiola e botar a música de Beethoven, que era justamente a música que Silas havia pedido para que fosse tocada no ambiente, né? Uma música clássica, erudita, a fim de reenergizá-los, né? Ou seja, a espiritualidade se vale das boas músicas e dos bons momentos para se fortalecer, né? E chamou a atenção de André Luiz justamente isso, porque o pai se aproxima do filho encarnado e sugere a ele que ele ponha aquela música a fim de harmonizar o ambiente como havia sido sugerido, né? E assim ele o faz, né? E é engraçado porque o que também me chama a atenção nesse relato é que ele meio que se aproxima do filho e como se falasse ao ouvido, né? Quando a gente sabe que é de mente a mente, né? De espírito para espírito, né? Mas é interessante perceber, né? Eu não sei, talvez a condição do espírito, né? Talvez a necessidade, ele não relata isso, mas o que nos chama a atenção é justamente isso. Mas mostrando que de uma forma ou de outra a intuição ela ocorre, né? Seja nesse insight, seja que é esse estalo, né? Nos sonhos. Afinal de contas, quando a gente sonha, quando a gente no sono, a gente tem um desdobramento, né? Então o espírito ele vai, né? E aí a importância, né? E já aproveitando isso aqui, a importância de nos prepararmos para o sono, né? Porque não sabemos nós para onde iremos, mas sabemos que por meio do preparo que fizermos, de certa forma a gente pode melhor se proteger, né? Então, com certeza. Eu não sei se que você concorda na questão da pergunta aí, se você mais uma coisa, mas eu acho que seria mais nesse sentido. Eu acredito que ficou claro que a gente não tem só a voz que vai auxiliar, como uma intuição, ou o estalo, ou através do sono, ou através de outras sensações, né? Então, acredito que fica o entendimento de que essa intuição ela não vai vir apenas por A ou B, mas pode se manifestar de diversas maneiras diferentes, né? Sim. Afinal, quando falar, né, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Então... Com certeza, sem sombra de dúvida. Achei interessante quando você falou da rede de conexões, né? Eu estava assistindo um vídeo hoje justamente falando sobre a intuição, e aí o palestrante estava falando, né, do quanto a gente está rodeado dessas informações, mas a gente não tem ainda a capacidade de buscá-las, né? Exatamente. De pegá-las. Ele deu até o exemplo do rádio, que o rádio tem os sinais, né? E se você tiver com um equipamento que tenha condições de captar esse sinal, você consegue extrair as informações que naquele canal está sendo passado, né? Exatamente. Isso é assim da gente com a espiritualidade, né? Enquanto a gente ainda tem essas limitações de poder captar os sinais que estão ao nosso redor, né? E estão aí disponíveis para poder a gente aproveitá-los. Mas eu também tenho fé que a gente chega lá. Verdade. São as ondas, né? E é como se tivéssemos um receptor, né? Uma antena, e a gente vai sintonizar, né? na frequência que a gente se dispor a sintonizar, né? Sim, sim. E aí a gente tem uma contribuição de uma pergunta, tá? A Sayonara pergunta: então é possível afirmar que a intuição nos coloca na condição de médium não ostensivo? Eu acho a pergunta maravilhosa. Maravilhosa. Sabemos que todos somos médios, né? Uns ostensivos, sim, outros não. Mas médios todos sim somos porque sofremos influência do meio, né? Sim. Então, agora, é importante só fazer uma ressalva nessa questão também, porque muitas vezes a gente pode condicionar a intuição ao nosso nível de perfeição moral, digamos assim. Se fosse assim, só quando fôssemos perfeitos, de repente poderíamos sintonizar e receber uma informação válida, né? Sim. E isso, não, porque isso vai variar conforme a sintonia que a gente estabelece, né? Então, ainda que nós imperfeitos somos perfectíveis, podemos sim ter boas intenções e ser intuídos pelos bons espíritos de uma elevação melhor. Agora, para isso, precisa que nós também nos ponhamos na condição de estar sintonizados ou em melhores faixas vibratórias a fim de conseguirmos. Mas, de certa forma não. Somos médios, né? Todos nós somos médios, mas não necessariamente todos ostensivos, né?
e, consequentemente, por sofrer. E aí recebemos essas intuições, né? Que, de certa forma, é a influência do meio. Né? Então, somos médios. Todos somos médios, né? Mas não necessariamente... Todos nós temos essa capacidade de captar essas intuições, né? Isso. E na mensagem que eu li aqui, ele falava logo aqui no começo, né? Em algum momento eu lembro que ele falava aqui, ó, a faculdade intuitiva é instituição universal. A faculdade intuitiva é instituição universal. Né? Então, todos nós somos médios, consequentemente recebemos influência do meio e estamos passíveis de receber essas intuições. Né? Se vai ser bom ou se vai ser mal, aí depende daquilo que a gente vai buscar sintonizar. Com certeza. Bom, se não ficou claro, por favor, vai aí nos comentários e questiona, tá certo? Verdade. Vamos passar para a próxima pergunta? Vamos lá. Pronto. A próxima pergunta foi a seguinte. A intuição é uma mensagem dos guias protetores? De certa forma, a intuição é o modo preferido que os bons espíritos utilizam para transmitir conselhos, né? Para nos dar sugestões. Gostaríamos que fosse só eles, né? Pois é. Mas aí tá, né? A gente pode até querer que só seja eles, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Com certeza. É uma via de mão dupla, né? Não só depende deles, né? Acima de tudo depende de nós, né? E aí eu lembro, né? Muito de uma questão, né? que eu gosto muito, a 459, né? Se influenciam os espíritos em nossas vidas, né? E aí os espíritos nos respondem. Kardec pergunta, os espíritos nos respondem. A resposta é a melhor, né? A melhor. Mais do que imaginais, né? De ordinário são eles que vos dirigem, né? Ou que nos dirigem, nos guiam, né? De ordinário são eles que vos dirigem, né? E como é a pergunta mesmo, só que eu esqueci agora, eu estava pensando aqui. A intuição é uma mensagem dos guias protetores? Ah, sim. E aí sim, pode ser sim, dos guias protetores, mas não apenas dos guias protetores, né? Como a gente falava, há boas e más intuições, né? E tudo variará daquilo que eu buscar sintonizar, né? Então, se eu estou sintonizando em AM e o espírito está em FM, não vai ter, e um espírito superior de repente está em outra sintonia, não, se eu estou mais baixo eu não vou conseguir sintonizar com ele, né? Então, a espiritualidade nos mostra que sofremos sim essa influência, né? Agora, se vão ser espíritos mais elevados, espíritos bons ou não, isso depende de nós, né? E aí estamos sujeitos às boas influências e às más influências. Então, quando a gente pensa assim, boas intuições, boas influências, a gente lembra de Kardec, por exemplo. Um médium intuitivo, né? Que estava ali cercado por bons espíritos, afinal de contas o propósito era um propósito bom, né? E a gente sabe, quando a gente fala, o livro é dos espíritos, né? A doutrina dos espíritos, não é de Kardec, não é disso, não é daquele. Por quê? Porque os que aqui estão são apenas instrumentos, né? São apenas instrumentos. Exatamente. E a partir da sintonia que a gente estabelece, a gente vai ter esses bons guias, né? Nos ajudando, nos auxiliando, ou não, né? A gente por aí tá falando de Kardec, aí a gente tá falando de Beethoven, por exemplo. Beethoven, Mozart, também bons, sofriam boas. E eu acho que na revista de 1858, que é dito que Mozart, ele dá uma comunicação que ele fala que quando ele compunha as músicas, ele recebia boas intuições. E depois, quando ele desencarna, assim também ele faz, ele passa a auxiliar e intuir aqueles compositores que aqui estavam, né? Então, ou seja, mostrando essa relação, né? Essa conectividade, mas para isso precisa que estejamos também receptíveis, né? Ou seja, estabelecemos na mesma frequência a fim de nos fortalecer. Da mesma forma, é uma má intuição. Uma pessoa que se dispõe ao suicídio, por exemplo, certamente ela está sendo intuída por um espírito suicida, um espírito negativo, né? Um espírito mau, e que está ali intuindo ela. Agora, essa intuição vai até determinado ponto, né? Porque se o encarnado chega e comete aquele ato, a responsabilidade vai ser dele. Porque a influência foi até aquele momento de estimular ele a cometer o ato do suicídio. Se assim ele faz, ele assume a responsabilidade, né? E aí é legal a gente fazer essa relação aqui da intuição com o livre-arbítrio, né?
Sim, Porque por mais sim. que soframos essas influências, boas ou mais, o livre-arbítrio é nosso, né? O livre-arbítrio é nosso. Caso contrário, se eu cometesse um ato errado, por exemplo, eu poderia alegar que não, mas eu fui intuído por aquele espírito negativo, né? Aquele espírito mau. Então, a culpa não é minha, foi ele que me intuiu, eu me deixei por ele levar, né? Então, ou seja, a gente sofre as intuições, sejam elas boas ou mais, em conformidade com as sintonias que estabelecemos. Se eu buscar sintonizar em cima, esse espírito que tenta me sugerir o suicídio, ele não vai me encontrar, né? A partir do momento que eu baixo a sintonia, ele me encontra e aí eu passo a ser sujeito, né? Passo a ser aquela porta aberta, né? Sim. A sofrer essa influenciação, né? E aí nos lembra também a importância da nossa vigilância, né? E acima de tudo, Exatamente. e aí lembro novamente isso, né? A intuição pode ser boa, pode ser má, mas o livre-arbítrio é nosso, né? Então, por mais que nos surgiram um suicídio, um ato ou outro negativo, seja ele qual for, mas o ato de chegar e concretizar é meu, né? Sou eu que faço. Com Então, certeza. eu acho que é isso. Complementa aí, diga alguma coisa. Eu achei... me chamou a atenção quando tu falasse de Kardec. Eu lembro que eu estava lendo um trecho da obra dele, de obras póstumas, Isso. que foi uma obra que foi publicada depois do desencarne de Kardec. E na obra, eles relatam a chegada de uma médium na casa de Kardec. Bela né? lembrança. Kardec, bela lembrança. E Kardec estava viajando, estava a 200 quilômetros, né, da residência dele, justamente se preparando para a divulgação do livro do Evangelho. E essa médium, ela falando com a Amélie, né, que era a esposa de Kardec, a Amélie sugere a ela ir ao encontro de Kardec em espírito, né? E aí essa médium, ela vai ao encontro de Kardec, né, onde Kardec está, e aí ela traz o relato de como eram os espíritos que estavam acompanhando Kardec, né? Como é que ele estava sendo intuído para poder promover o lançamento das obras, né, da codificação. Isso. E aí ela chega até a relatar que tem um deles que faz parte de uma pleiade de espíritos, né, de alto grau de evolução, que estava ali para poder auxiliar o Kardec. E o Kardec, muito preparado intuitivamente, dando total vazão a eles e permitindo que eles realmente auxiliassem ele nesse processo de formação doutrinária. Né? Então, eu acho que responde muito, complementa muito tudo que você trouxe em relação a como esses espíritos eles estão aqui buscando sintonizar-se com algo ou com alguém. Né? E aí, a maneira como eles vão se aproximar da gente vai dizer muito a gente o que a gente está emanando. Isso. E você vê, né, todo um preparo, né? Porque Kardec, para chegar nesse nível de sintonia, toda a caminhada do espírito, né? Porque a gente pega a história do espírito, né, de Kardec, até onde a gente sabe. Um sacerdote druida, então alguém ligado, né, à religiosidade, pelo menos. E, posteriormente, a gente vai encontrar Kardec na República Tcheca, né? República Tcheca, como Jan Hus, que é o responsável naquele momento ali pelas ideias, ele pregava, se não me engano, a questão da liberdade religiosa naquela região ali. E é morto, né? É morto, é queimado vivo, justamente em virtude disso, né? E mais ou menos 500 anos depois ele reencarna como Kardec, né? Ou seja, um espírito que vem numa caminhada, né, com Cristo, né? Essa caminhada até ter esse fortalecimento e poder estabelecer essas conexões, né? Porque a gente lembra que o Espírito de Verdade possibilitava a ele 1/3 de hora, né? Por semana, por mês, eu não lembro agora bem exato. Para quê? Mas o Espírito de Verdade, né? E particularmente acredito que seja Jesus, né? Embora alguns digam que na verdade seja uma pleia de espíritos. Independente disso, o nível evolutivo desses espíritos, imagine, para trabalhar nessa codificação, né? Então a sintonia para poder se estabelecer, né? E aí só voltando que eu vi uma pergunta ali, eu não sei quem foi que fez, perguntava sobre nos casos de subjugação, né? E aí de fato é uma exceção, porque no caso dessas obsessões patológicas, né? E aí quando ele lembrou ali o caso específico da subjugação, o espírito ele ficaria, de fato, ele fica subjugado, né? Então, de certa forma, ele fica com a liberdade, o livre-arbítrio dele um tanto quanto cessado, naquele caso específico, né, de obsessões patológicas.
Mas só seria essa observação mesmo assim que eu teria para fazer. Sim. Tiveram até outras questões anteriores, né? Ah, eu nem vi. O pessoal está começando a se movimentar. Quando eu olhei aqui foi que eu vi. Teve uma pergunta da Priscila, né? Que ela perguntou se a intuição ela poderia vir de algum conhecimento que temos de outra vida e diante de uma necessidade acabamos acessando. Perfeito. Eu acho muito importante a gente trabalhar... Com certeza. Então, pode meter bala. Então vamos lá. A intuição, digamos assim, ela é mais abrangente. Então, ela pode, de fato, ser algo que nos é sugerido, externo, e aí o fator mediúnico. E bem como ela pode ser anímica, né? Ou seja, pode ser memórias, conhecimentos que temos em nosso arcabouço, que em dado momento eles nos é eclodido, né? Seja através de dessa sugestão, através de um sonho, que a espiritualidade pode chegar e nos lembrar até mesmo de alguns pontos do nosso planejamento reencarnatório, né? O que não quer dizer que necessariamente a gente vai acordar e ter toda a lembrança daquele fato que aconteceu, né? Mas fica aquela ideia inata, né? Que muitas vezes a gente não sabe de onde que vem, né? Mas é algo que provém do nosso íntimo, né? Do nosso animismo, digamos assim, do nosso animismo. Afinal de contas, o que adiantaria estarmos reencarnando e estarmos somando, né, conhecimentos e de repente não podermos utilizá-los, né? Exatamente. Por mais que estejamos encarnados e sejamos envolvidos, né, pelo véu do esquecimento, mas as ideias inatas elas persistem, né? Elas persistem e fazem parte da nossa caminhada, né? Ou seja, tudo aquilo que for no propósito de contribuir, de nos ajudar, de nos fortalecer, certamente eles estarão disponibilizados, né? Mas, lógico, na medida que for também permitida, né? Sim. Mas, agora sim, essa questão, eu falo intuição abrangente, porque se a gente for ver especificamente, aí quando a gente diferenciaria a intuição da inspiração, né? Da inspiração, deixa eu ver. Inspiração. Da inspiração, justamente. Porque a intuição seria justamente essa parte anímica, né? E a inspiração seria esse lado mais mediúnico, ou seja, dessa sugestão, dessa informação externa, né, que nos chega, né? E aí abrangente porque intuição, aí dividiria, teria inspiração, teria telepatia, teria o outro até que você falou, para... Premonição, pronto. De certa forma, grosso modo, todos intuição, mas cada um com sua especificidade. Sim. Ferramentas que agregam, né? Isso. Mas aí, Priscila, ficou bem esclarecido. Por isso que é importante a gente ter um pouco desse entendimento da intuição e da inspiração. Como o Edson bem falou, a intuição ela está muito relacionada com o que a gente tem de formado de conhecimento na gente. E aí, em dado momento, esse conhecimento ele termina sendo acessado. Quando a gente fala da inspiração, a gente está falando daquele externo que, por exemplo, através do trabalho mediúnico, ele vem trazer toda a informação, toda a comunicação. Aquele estalo, né? Aquele estalo que... O estalo. Estalo. Mas é engraçado, né? Porque o estalo ele pode ser algo externo, né? E aí que é a grande dificuldade, muitas vezes, da gente diferenciar, né? Porque o estalo pode ser algo externo, está sendo sugerido para a gente, mas o estalo pode também ter sido o espírito acessando aquela informação que já está no nosso arcabouço, né? E ele exatamente, o nosso subconsciente, né? E trazendo essa informação que, embora seja nossa, mas ele se valendo disso, ele dá esse estalo pra gente, né? Esse insight. Exatamente. E aí você, quando fala da intuição e traz especificamente esse acesso a essa informação, eu lembro de Divaldo, contando as histórias dele, né? E uma delas é do quão é importante a gente manter-se estudando, manter-se acessando as informações, porque no momento que a gente precisar de uma intuição, essa intuição ela só vai ser possível acontecer se a gente obtiver também a informação, né? E aí eu lembro de Platão, o filósofo da antiguidade, quando ele diz que o conhecimento, você sabe que você conhece quando você estuda. Então, essa intuição ela só pode ser acessada se em dado momento, em existências anteriores ou nessa existência, eu acessei aquela informação. Na verdade, eu não tenho como dizer que você é Edson se antes eu não lhe conheci. Exatamente.
E aí você fala a importância do estudo, né? Estudar, lógico, né? É importantíssimo, ou seja, quem estuda se educa, quem se educa evolui, né? E aí eu lembro no livro dos Médiuns, tem uma passagem que, eu não lembro qual parte específica, mas assim, por exemplo, se um espírito que fala, digamos assim, alemão, quer dar uma mensagem em alemão por mim, mas eu não sei falar alemão. Então a dificuldade dele, a mensagem vai ser transmitida, seria transmitida. Mas seria necessário meio que fosse uma soletração até conseguir se formar a palavra que ele queria transmitir, né? Se eu já retenho aquela informação, aquele conhecimento, o domínio da língua alemã, por exemplo, que a gente aqui está dando como exemplo, então flui, né? Então flui. Ele vai falando e eu já vou escrevendo, né? Ou seja, mostrando para nós a importância do estudo, né? Porque, principalmente para o médio, né? E todos nós somos médios, então a importância do estudo a fim de sermos essa ferramenta útil ao trabalho, né? Como falávamos, né? Kardec, todos nós, você falava, lembrar de Sócrates, de Platão, ou seja, todos nós, enquanto encarnados, somos esse instrumento, né? Ao trabalho, ao desenvolvimento, ao progresso, né? E dessas sugestões. Então, que busquemos nos preparar a fim de sermos essa ferramenta útil, né? Esse instrumento útil ao trabalho, né? Então, com certeza. O estudo, né? Tudo passa pelo estudo, né? E a gente lembra da lei de progresso, né? Quando fala a asa do intelecto e a asa da moral, né? Mas a fim de eu desenvolver minha asa da moral, preciso primeiro desenvolver a do intelecto. Porque se eu não tiver um intelecto, como irei diferenciar o bem do mal, né? Então, como irei me melhorar, né? Avançar moralmente, se eu não consigo compreender o que seria o certo, o que seria errado, o mal? E tudo isso perpassa por esse estudo, né? Pelo conhecimento, ou seja, o desenvolvimento intelecto, moral, e, consequentemente, buscando esse melhor equilíbrio para seguirmos adiante, né? Na estrada. Exatamente. É uma balança que precisa sempre estar buscando esse equilíbrio. Isso. Se pender mais para um lado ou para o outro, a gente precisa encontrar uma maneira de equilibrar, né? A gente pode aproveitar esse momento aqui, né? E eu não tenho informações, mas a gente, de certa forma, pode deduzir, né? Que diante de tanto avanço tecnológico, né? Será que estamos acompanhando, ou viemos acompanhando também esse avanço moral? De repente, não seria esse momento um convite para buscarmos repensar nossos valores, nossas moralidades, e aí buscar reequilibrar essa balança, né? Ou seja, exatamente. Estou falando isso uma percepção minha, mas independente disso, né, que a gente aproveita esse momento para pensar, né, para pensar sobre esses casos. Sim, né? Com certeza. Teve um outro comentário aqui da Gisele, que inclusive vai ser a facilitadora, né, do próximo sábado. Ela perguntou o seguinte: quando acessamos informações através de sonhos, também podemos chamar de intuição? Sim. A gente meio que falou isso já no início, sobre né? isso, já falou sobre isso. Porque que sim, pode ser considerada a intuição. Sim. É uma forma, né, de termos essa intuição, né? No caso, ela aqui seria mais a questão anímica que a gente falava, né? Tá acessando informações que já estão na nossa psique, né? Digamos assim. Então, e como a gente falou, né? E falo novamente, né? Todo conhecimento, toda aquela informação que a gente adquire ao longo da existência, ela vai ser válida, né? E isso é importante ressaltar, porque muitas vezes a gente, não quero aprender mais isso hoje, não quero mais aprender isso nessa existência, não me será mais útil, né? Não faz sentido, né? Mas se não serve para a existência atual, pode ter certeza que em algum momento ela vai servir. Se não para essa, para as outras, para outra, né? Para outra. Com certeza. Fico às vezes vendo as pessoas mais velhas, né? Mexendo ali, insistindo no WhatsApp e tudo, não sei o quê. Mas, ou seja, melhor se familiarizando com a tecnologia, né? Se não vai conseguir seguir muito adiante nessa existência, mas certamente em outras existências, e certamente acompanhando esse progresso da tecnologia, também já vai ser um início, né? Já vai ser ou seja, todo conhecimento é válido, né? Todo conhecimento é válido. Com certeza. E nada se perde. E aí vamos para o próximo questionamento, né? Vamos lá. Quais as orientações dos espíritos de luz para nos manter suscetíveis às suas orientações? Bom, de certa forma, todos nós sabemos que somos imperfeitos, né? Ainda estamos buscando, somos perfectíveis, né? Até já falávamos isso aqui hoje. Mas ainda imperfeitos, né? Estamos num mundo hoje ainda de provas e expiações, nesse momento de transição para um mundo de regeneração, né? Mas ainda somos imperfeitos.
E aí a importância, acima de tudo, né, como Jesus já nos falava, né, vigiai e orai, né? A importância de nos vigiarmos, de estarmos vigilantes aos nossos pensamentos, né? De estarmos vigilantes a essas sintonias ou faixas vibratórias que estabelecemos, né, no nosso dia a dia. É um desafio, né? Porque justamente por ainda sermos imperfeitos, e aí é dito que eu acho que é por dia, eu não lembro em que faixa, em que período de tempo, lapso de tempo, mas que temos por volta de 60 mil pensamentos. Eu não sei se é ao longo do dia, não sei, não lembro aqui agora. É ao longo do dia. Ao longo do dia, né? Ao longo do dia. É óbvio que ao longo do dia, 60 mil pensamentos, pelo menos 60 mil pensamentos, é óbvio que ele vai variar, né? É óbvio que que a gente vai vacilar em algum momento. Mas aí a importância de nos vigiarmos, de nos autoconhecermos. Quando a gente lembra do estudo, né? É importante o estudo intelectual, mas é também importante o estudo a fim de nos conhecermos, né? E, consequentemente, nos fortalecermos e buscarmos estabelecer as melhores sintonias, né? Em conformidade com a vigilância que estabelecemos ao longo do nosso dia, né? Santo Agostinho nos sugere, né, na questão 1019, não, 1019 não, é 919A, que ao final de cada dia a gente busque fazer uma reflexão, né? De tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente pode melhorar, né? Ou seja, diria basicamente, só reporte a pergunta, só para o... Deixa eu abrir aqui novamente. Por favor, quem começa a falar eu termino esquecendo. Quais as orientações dos espíritos de luz para nos manter suscetíveis às suas orientações? Pronto. Aí pronto. Então eu acho que a frase que eu trouxe, que o próprio Jesus é quem diz, né? Ou seja, vigiai e orai, né? Vigiai e orai. E somado a isso, eu diria, né, que estudemos a fim de nos conhecermos, mas acima de tudo que busquemos pôr em prática, né, todos esses conhecimentos que nos é ofertado, né? Ou seja, a prática do amor, né? A caridade, né? A caridade como a principal prática ou tratamento contra uma desobsessão, por exemplo, né? E aí eu lembro no Livro dos Espíritos duas questões específicas aqui, é a 467 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou que pelos seus pensamentos os atraem, né? Ou seja, demonstrando que depende de nós, né? Ou seja, se os espíritos mais comprometidos, digamos assim, vêm e nos encontram, foi porque nós os chamamos, né? Nós permitimos que eles estivessem ali ao nosso lado, né? E aí, a 469 pergunta Kardec: por que meio pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Ou seja, demonstrando para nós que, primeiro, o auxílio se faz presente, mas, acima de tudo, que precisamos nós sermos essa transformação, né? Sejamos a transformação que queremos ver no mundo, né? Então, exatamente, se a gente quer que o mundo se modifique, quer que as coisas melhorem, que as vibrações do planeta, da nossa casa, tudo, primeiro se faz que nós, assim, busquemos fazer, né? Nos transformando, fazendo nossa parte, né? Orando e vigiando, né? Como Jesus nos recomenda, né? Com certeza. E se a gente tiver dificuldade, um exercício bom é, sempre que chegar uma sugestão, a gente se perguntar se aquela sugestão ela está a serviço de Deus, exatamente, se está a serviço do trabalho do Cristo. Exatamente. Acho que é uma maneira da gente conseguir filtrar toda essa grande massa de sugestão que a gente tem, né? Se a gente tem pelo menos 50 mil pensamentos por dia, e é muito pensamento, com certeza em todos esses pensamentos a gente recebe várias intuições, né? Claro. E uma maneira de filtrar é a gente saber se de fato está a serviço da seara do Cristo, né? Exatamente. Ou seja, aquela pergunta que a gente faz, né? Um pensamento me chegou, né? Como é que eu vou saber se esse pensamento é bom ou se é um pensamento ruim, né? Aí você se interroga, né? Ela vai de encontro, ou seja, ela vai contra as leis de Deus? Exatamente.
seja, diante das escolhas que eu faço, diante dessa sugestão que me chega, quais são as consequências que eu vou ter, né? Qual vai ser o desenrolar, né? De repente, das ações que eu escolhi ter, né? Diante disso, a gente consegue ter uma percepção, né? Se para onde aquela intuição está me guiando, né? Se para um desfiladeiro ou se para um campo aberto e cheio de oportunidades ao progresso, né? A melhoria, né? Mas aí, quando a gente lembra, mais uma vez, né? Mas tudo isso depende de nós, né? E através da forma como iremos exercer esse nosso livre-arbítrio, né? As escolhas que vamos fazer, né? E é interessante porque muitas vezes as portas largas, né, que se aparecem à nossa frente, né? Bonitas, né? Reluzentes, convidativas, né? Espaçosas, né? Portas largas. E muitas vezes a gente fica ali sendo seduzido por ela, segue por ela achando que é um caminho mais seguro, né? Na verdade, a gente percebe que é um atalho, né? Quando chega lá na frente, a gente vai ter que fazer todo o percurso de volta para daí em seguinte redirecionarmos, né, para a estrada certa e seguirmos adiante, né? Mas até aí quanto tempo, né, a gente já não desperdiçou, né? E a gente sabe, né, que para o espírito, quando se conscientiza, a pior dor que existe é a dor moral, né? A dor de perceber o tempo que não soube bem aproveitar, né? Então, vai poder reparar, obviamente. Mas quanto tempo, né, a gente de repente não deixa ou não oportuniza ou não usa da melhor forma, da maneira possível, quando a gente podia já estar muito mais à frente, né? Mas ainda bem que de certa forma tudo serve para aprendizagem, né? O amparo e a assistência se faz presente, né? Afinal, Deus é Pai de misericórdia e não abandona nenhum de nós, né? Nenhum dos seus filhos, né? Nos oportuniza todos os dias, todas as encarnações. Todos os dias, todos os momentos a gente tem oportunidade, né? Para se melhorar, para regenerar, né? E aí, com certeza. Volto lá a 459, né? Que os espíritos influenciam em nossas vidas, né? Então, todo momento estão eles a nos guiar, né? E aí mais do que a gente imagina, né? Mais do que imaginar, né? De ordinário são eles que vos dirigem, né? Isso nos dirige, né? Mas o livre-arbítrio é nosso, né? Vale ressaltar isso. Exatamente. Então, assumamos os equívocos também que possamos vir a cometer. Faz parte da caminhada, mas que acima de tudo busquemos aprender com eles, né? Com certeza. A gente já vai cair. E aí a gente retoma. Tá certo? Tudo bem. Que o Instagram só limita 1 hora, né, de live. E aí a gente cai e retoma. Tá certo? E aí, já vai fazer quando cair... Já. Passa rápido, tá vendo? A gente tá indo agora para mais um questionamento. Tá certo? Certo. E aí eu acho que esse questionamento, ele também vai ser bastante esclarecedor para todo mundo, tá? Vai poder tirar bastante dúvida. Velar a imagem de uma pessoa por um período de tempo e se sentir mal a ponto de chorar muito por ela e depois de alguns dias ela vinha a falecer, isso pode ser considerado intuição? Velar, no caso, ele se refere a cuidar, né? Isso. Velar, repete aí de novo, por favor. Velar a imagem de uma pessoa por um período de tempo e se sentir mal a ponto de chorar muito por ela e depois de alguns dias ela vinha a falecer, isso pode ser considerado intuição? Vamos cair em 20 segundos. Quer esperar pra gente... acho melhor a gente esperar para poder... Então pode derrubar aí, eu não sei se derruba antes e depois já... Ou quer esperar os 20 segundos aí? Já tá em 5 segundos, já vai cair sozinho. Então pronto, volta, né? É só você ficar... Tô só chamando novamente o Edson. Retomar. Pronto, retomamos. Não demorou nem 1 minuto, tá vendo? Rapidinho. A gente tá resolvendo isso, tá, pessoal? A gente tá com um canal no YouTube também. Atingimos o número de seguidores necessário para poder conseguir fazer as lives por lá também, tá? Então, os próximos estudos a gente também vai poder proporcionar esse encontro pelo YouTube e no YouTube não tem queda. A gente vai poder seguir direto. Tem limite de tempo não? Tem limite de tempo não. Aí a gente pode usar e abusar em favor da doutrina. E usa, nesse mesmo formato também, pelo YouTube?
É nesse mesmo formato. Nesse mesmo formato. E aí as pessoas vão poder interagir também, trazendo as perguntas. Mas aí a gente vai tentar fazer pelos dois meios, né? Tanto o Instagram como o YouTube, porque aí a gente tem como abraçar um público maior. Entendi. Nunca pensou na questão lá daquelas plataformas, não? Que eu não sei, me parece que estavam abertas, né? Gratuitamente. Essa Zoom, Hangout, essas outras... A gente até avaliou a possibilidade. Mas a gente acredita que por aqui a gente consegue um engajamento maior. Entendi. E consegue fazer uma divulgação maior. Entendeu? A gente tem usado essas plataformas, mas como encontros internos da gente. Aí a gente tem feito bastante. Mas aí vamos lá, né? Vamos lá. Já vi que no instante o pessoal entrou aí também. Já está praticamente todo mundo. Quer que eu repita a pergunta? Por favor. E aí as pessoas que entraram agora também vão poder saber qual é. A pergunta foi a seguinte: velar a imagem de uma pessoa por um período de tempo e se sentir mal a ponto de chorar muito por ela e depois de alguns dias ela vinha a falecer, isso pode ser considerado intuição? Vamos lá. Vamos ver se eu entendi, né? De certa forma, então, se a pessoa está velando, está cuidando, existe uma relação, uma proximidade, né? Sim. E aí, como a gente sabe, como já foi dito, sofremos essa influência também no plano espiritual, né? Sim. O que pode, de repente, acontecer, na minha percepção, seria o seguinte: no momento do sono, por exemplo, esse espírito, né, esse encarnado que está ali velando pelo outro, pode ter tido acesso a determinadas informações acerca do planejamento reencarnatório do outro, né? De ter sido informado, de repente, que ele estava naqueles momentos derradeiros, né, da vida corpórea. E ficou com aquela informação inata na sua subconsciente. Talvez daí até decorra a questão da própria emoção, né? De se emocionar, de estar emocionado. Afinal de contas, como sabemos, sofremos essa influência do meio, né? Do meio, né? Principalmente do meio espiritual, né? Então, o que me parece pode ter sido isso, pode acontecer nesse sentido, né? Ou seja, dessa informação, dessa informação mesmo que foi sugerida através, de repente, do desdobramento, né? Ou de uma percepção. Às vezes até a própria percepção enquanto encarnado, né? Você vê a pessoa convalescendo em determinada situação, às vezes até o subconsciente mesmo, né? Você percebe já aquilo ali. Muitas vezes você não quer aceitar o que você está vendo, né? Mas diante de um quadro assim tão grave, né, que em tempos depois a pessoa vem a desencarnar, então a própria percepção enquanto encarnado mesmo de ver todo aquele contexto, aquela situação de momento, né? Pode acontecer também nesse caso também, como eu estava explicando aqui, de repente no sono ter sido informado. Acontece muitas vezes do próprio espírito que está ali encarnado, está ali convalescendo, ser informado para ele que vem chegando o momento, que ele está sendo já assistido, que ele vai estar sendo preparado. E aquilo ali fortalece, né? Tanto o que vai ficar como o que vai voltar, né? O que não quer dizer que quando acordarmos a gente vai ter essa lembrança completa, né? Mas intuitivamente, de modo inato, sim, essa lembrança nos fica, né? E aí eu lembro, estava falando aqui agora, eu estava lembrando, alguém me intuiu aqui, de uma passagem que está no livro Os Mensageiros, eu acho que é nos Mensageiros, que a mãe tem seu filho e o filho desencarna. E a mãe fica ali extremamente depressiva, triste, perdeu o filho e tal, não sei o quê. E a espiritualidade vendo aquilo ali, a fim de fortalecê-lo, o que é que faz? Em um dado momento, quando ela vai dormir, é possibilitado que através do sono, no momento do sono, ela se desloque em espírito, se desdobre em espírito e vá até ao posto de saúde que seu filho se encontra. E ali ela vai rever o filho, fica feliz, né, de ver que o filho está bem, está ali se recuperando e tudo. E pronto. Quando ela acorda, obviamente que ela não lembra de toda aquela sensação, de toda aquela situação. Não é permitido ela lembrar, mas é permitido que ela tenha aquela sensação de saber que o filho está bem, né? Embora ela não tenha aquela lembrança em nada, aquela lembrança de como aconteceu, que ela teve lá, que ela viu o filho assim, assado, mas não. Mas ela acorda com aquela sensação que o filho está bem. E aquilo dá um conforto para ela, né? E aí, nesse caso específico, né, que eu estou falando aqui,
eu acho que se assemelha muito a esse caso que está falando aqui, né? De repente, do tá velando alguém, alguém vinha desencarnar, pode ser isso também. E aí é interessante, porque... E aí eu lembro outra coisa aqui também, que digamos que a pessoa não esteja velando, mas que ela esteja emitindo pensamentos deletérios para determinada outra pessoa, e de repente aquela outra pessoa venha desencarnar. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas assim, se eu emito algo negativo para você, você só vai, de certa forma, só vai lhe alcançar se você estiver receptível a isso, né? Por isso, e aí quando a gente diz a importância do pensamento, né? A força do pensamento, o pensamento tem vida, né? Então, se de repente eu penso algo negativo para você, eu estou vibrando negativamente para você, para começar eu sou o primeiro a ser prejudicado, né? Porque eu estou vibrando naquela sintonia deletéria, né? E de repente eu posso ser o único a ser prejudicado, porque se você não tiver receptivo àquele pensamento que eu estou emanando, ele não chega a você, né? Ou seja, nem sai de mim. Então, aquele lixo moral que eu fico, né? Fico com ele arregado. Então, ou seja, é uma situação diferente daquilo que ela está falando, né? Do velar. Sim. Mas aí eu aproveito para lembrar nesse sentido também, né? Ou seja, daqueles pensamentos que a gente emite, né? E, acima de tudo, somos os primeiros a ser prejudicados por esse pensamento, por esse lixo moral, né? E se o outro não tiver sintonizando comigo, pronto. Aí que eu embarco sozinho nessa onda, né? Porque o outro nem vai, né? Nem vai ser atingido por essas vibrações, né? E com certeza. Você quer falar alguma coisa? Eu estava lembrando de uma questão aqui do Livro dos Espíritos. Quer falar ou eu leio logo ela aqui? Eu só tive uma recordação quando você falou da questão do acesso à informação através do sono, do quanto a gente pode ter acesso a essas informações, por exemplo, do planejamento reencarnatório da pessoa, né? E aí as pessoas, várias pessoas passam diversas vezes, né, por essa situação de ter acesso a essas informações, por exemplo, de desencarne. E aí isso traz uma angústia muito forte, né, um peso para a pessoa. E aí eu vi hoje um palestrante falando, inclusive psicólogo ele, que é interessante quando a pessoa tiver acesso a essa informação, a pessoa se questionar, né, do porquê e do para quê. Por quê e para quê, exatamente. Por quê e para quê? Então, até porque para que isso? Se não fosse isso, qual seria a lógica de sermos envolvidos por esse véu do esquecimento, né? Exatamente. E se a gente está se envolvendo com esse tipo de informação, é porque alguma finalidade existe, né? E aí a gente vê muitas pessoas trazendo essas ideias como ideias de premonição, né? De que a pessoa ela consegue ver o futuro, né? Ela consegue ver o que vai acontecer através do sono. E aí eu só tenho uma sugestão para fazer. Tem um livro da Ivone, do Amaral Pereira, né? O livro é, se eu não me engano, e aí as pessoas podem me corrigir, acho que é Memórias da Mediunidade, que é o nome do... Recordações da Mediunidade, se eu não me engano. E aí no capítulo 9, ele traz essas informações falando justamente dessa recordação mediúnica que o médium tem, né? Quando tem acesso a essas informações, e chega a falar da mediunidade onírica, né? Que é essa mediunidade de acesso através do sono, né? Dos sonhos, de você conseguir acessar essas informações. E eu indico as pessoas darem uma lida, né, nesse capítulo 9 desse livro, que ele traz, ele deixa bem claro para a gente o que seria essa mediunidade, né? O que seria esse acesso, o que seria essa oportunidade. E esclareceria muito essas pessoas que conseguem ter esse contato através do desdobramento, né? Desse desligamento da matéria através do sono. Seria basicamente isso. E você falando da premonição, a premonição é justamente isso, né? Essa faceta da intuição que nos permite ter acesso, lembrança ao nosso planejamento, né? Exatamente. Então, é lógico, né? Às vezes é difícil, né? Porque, por exemplo, às vezes é mais negócio de mãe, né? Que diz que, eu sonhei que aconteceu isso, isso e isso, né? Aí, então não quer que... Meu filho não vá não, meu filho eu sonhei com uma coisa tão pesada. Rapaz, eu passei por isso demais. E pior que nada, que me dava um peso na consciência. E eu não ia, pô. Se ela dizia assim, meu filho, não vá não, porque eu tive um sonho tão ruim. E aí me dava aquele peso na consciência e eu terminava não indo.
Pode ser com que medo. sim, pode ser que não, né? Mas na dúvida, né? Pois é. É É melhor prevenir do que remediar, né? É melhor evitar, né? É melhor evitar. E é interessante a gente tocar nisso, né? Porque às vezes pode parecer que é algo determinista, né? Que é um determinismo, né? Sim. Vai assim acontecer assado. Não. O planejamento reencarnatório, ele perpassa por um planejamento de diretrizes, digamos assim, principais diretrizes, né? As diretrizes subsidiárias ou acessórias, elas vão sendo delineadas também conforme as nossas escolhas, né? Assim não teria lógico o livre-arbítrio, né? Mas determinados pontos básicos, né, centrais, digamos assim, no nosso planejamento, a gente, de certa forma, já tem ele definido e ainda assim pode ser modificado, mas não é comum. Mas os demais estão sendo delineados em conformidade com as estradas, né, com os percursos que cada um de nós vamos fazendo ao longo de nossa existência, né, de nossa caminhada, de nossa trajetória. Né. E aí voltando, né, que eu tinha falado, a questão do 415 do Livro dos Espíritos. Né. Sim. Aí Kardec pergunta aos espíritos, que utilidade podem elas ter se as olvidamos? Ou seja, que utilidade, que adianta? Não que adianta eu me lembrar se eu vou esquecer? Se eu vou esquecer. Aí os espíritos respondem, de ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações, né? Ou seja, alguém podia estar até se perguntando aí, né? E Kardec se perguntou, né? E isso é legal porque respostas inteligentes partem de perguntas inteligentes, né? Então, ele chega e pergunta assim, legal, massa, mas o que é que adianta eu ter essas lembranças se quando acordar eu vou esquecer delas mesmo, né? A espiritualidade diz, olha, em linhas gerais você vai esquecer, né? Porque também não teria lógica você estar lembrando de tudo. Que mérito teríamos, né? Mas os pontos centrais, aquelas ideias inatas que de repente você acorda, eita, tive esse insight, né? Tive esse estalo aqui assim. Ou seja, alguma coisa ficou, né? Algo ficou, né? E que vai ser proveitoso para seguir adiante, né? Então, o necessário, né? A gente aproveita o que é necessário. É necessário. É porque a gente gosta de tudo na mão, né? Aí você vê a importância, que é tudo fácil. A importância do equilíbrio, né? Porque nem muito doce, nem muito aguado, né? Naquele ponto certo, né? Porque se tira muito açúcar, a pessoa começa a ter um problema de baixa de pressão, ali, de passar mal, não sei. Se tem muito açúcar, dá diabetes, né? Então, ou seja, o equilíbrio, né? A virtude está no meio, né? Então, exatamente. A informação que temos acesso é aquela que vai ser importante, primordial e necessária e válida, né? Para nosso contexto atual, né? Eu acho que foi isso, eu nem lembro mais qual foi a pergunta da 4 lá, eu esqueci a outra que você fez, mas eu acho que foi respondida, né? Foi, acredito que foi. A gente estava falando da questão do velar. Do velar, isso mesmo. A gente saiu ramificando, né? Trazendo as possibilidades, né? Uma coisa puxa a outra, né? Você vê. Com certeza. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho foi bom a gente ter passado. O legal de estudar em grupo, né? É justamente essas possibilidades que a gente tem, né? De conversar, diferente de uma palestra, né? Que tá aqui, tá falando. Exatamente. Mas, enfim, você nem me disse questão de hora. Eu não sei se a gente tá extrapolando a hora aí. Vocês vão vendo aí. Não se aperrei não, que aqui eu acompanho. A gente tem 15 minutos, que a gente encerra às 9 horas. Ah, tá bom. E aí a gente teve alguns comentários, né? O último comentário é pressentimentos, né? Nos sonhos com frequência listrados fenômenos de frenético nato, cúmplice faculdade que puxê sensitivos de... Eu, sinceramente, não estou conseguindo compreender. Eu acho que eu acho que ela está dando a definição de uma coisa, pressentimento, né? Nos sonhos com frequência listrados fenômenos de frenético nato, cúmplice faculdade que, poxa, sentido de alguma consideração mais. Mas depois eu pergunto a Tata, eu conheço a Tata. Ou então, se ela quiser reescrever para poder ficar de fácil entendimento para a gente, né? Aí a gente pode trazer. Então vamos pular para a próxima pergunta, né? E se vocês tiverem com alguma dúvida, pessoal,
mais uma vez, vão colocando aí nos comentários, tá certo? Que a participação de vocês é fundamental para a realização desse estudo. Verdade. A próxima pergunta é a seguinte. A intuição, quando acontece, vem com algum sinal corporal que a deixe mais evidente? A intuição, como a gente já falou, ela é mente a mente, né? É espírito a espírito. Daí, justamente, muitas vezes a gente tem essa dificuldade da gente constatar, né, se é nosso ou se é uma influência, né, uma sugestão. O que eu vejo é que a forma, de repente, como a gente vai se valer dessa intuição, ela pode sim reverberar, né, no modo, né, como a gente vai externalizar essa, né? Vai externalizar. Então, de repente, se é uma intuição que vai... E aí a gente lembra a questão da força do pensamento, né? O pensamento plasma, né? Ele cria, ele tem a natureza, tem a força da ideoplastia, né? Então, consequentemente, ele pode sim reverberar, né? Ou refletir no nosso aspecto físico, né? Mas não pela intuição em si, mas pelo modo como eu me valho dessa intuição que me foi sugerida, né? Então, se de repente a gente é sugerido algo deletério, algo negativo, e assim eu me valho dessa intuição e faço, isso pode se refletir no meu físico, né? No meu físico. Ou seja, acredito e vejo como, de repente, o modo, o meio, como eu me valho dessa intuição, né? E, consequentemente, as consequentes exteriorizações e reflexos disso no nosso aspecto físico, no nosso componente físico. Mas a intuição em si, ela é mente a mente, né? Pensamento, espírito a espírito, né? E aí, lógico, e aí ressalta a questão do pensamento, né? O pensamento, ele tem força criadora, né? O pensamento é vida, ele pode plasmar, né? Ele é a ideoplastia, né? Então, cuidado com aquilo que a gente pensa, né? Vigiemos os nossos pensamentos, né? E é interessante porque a espiritualidade, ela percebe, né? E consegue captar, né? Porque o pensamento, ela tem forma, né? A força da ideoplastia. Então, a gente está pensando, mas o espírito, de repente, ele pode estar conseguindo ver, ele vê, né? Aquilo que a gente está pensando e se valer dele para nos sugerir, né? Ou seja, a porta aberta que a gente estabelece, possibilitando que esse espírito, ou seja, esse chamamento que a gente faz ao espírito, possibilitando que ele se aproxime de nós e, consequentemente, de repente, sigamos essas sugestões e tenham os desdobramentos outros, né? Que podem vir assim refletir no aspecto corporal, físico, né? E é interessante tu trazendo esse ponto, Edson, que quando a gente vai fazer uma análise de como essa reverberação ela vai acontecer, ela vai dizer muito de como é que está a nossa faixa vibratória, né? De como a gente está buscando essa sintonia. E aí, a gente, a partir do momento que vai buscar essa sintonia, dando consideração maior às necessidades materiais, a gente começa a abrir margem para um campo que vai ser bastante prejudicial para a gente, né? Porque a gente vai deixar de dar espaço para essa intuição que vai auxiliar a gente no progresso moral. Isso. Não existe uma intuição que vá nos elevar moralmente quando a gente está muito preso às necessidades materiais, tomando a matéria como fim. Isso. E não como meio, né? E é importantíssimo a gente entender que a matéria, ela não é a finalidade, ela é o meio para a gente progredir. Então a gente precisa sim vivenciar a matéria, mas entendendo ela como meio e não como fim. É possível, eu esqueci agora, mas tem uma frase que Paulo fala exatamente isso. É possível estar no mundo sem ser do mundo. Né? Sem ser do mundo. É possível estar no mundo sem ser do mundo. Sem ser do mundo. É interessante. E Paulo mais uma vez, né? Ou seja, a gente vê, né, que conhecimento e informações a gente tem há muito tempo, né? O que falta basicamente é que nós busquemos sim nos valer dela, né, e utilizá-las no bom proveito, né? Olha aí, Tati explicou, tá vendo? Foi lá do livro. Por sinal, esse livro é muito bom, o livro de Ivone. Esse livro de Ivone é Recordações da Mediunidade, né? Lembrei, foi quando vocês falaram dos pressentimentos, intuições e sonhos. Acabei não descrevendo direito. Foi o corretor, Tati, a gente entende. Inclusive, esse capítulo é da Ivone conversando com o espírito de Bezerra de Menezes. Né? Bezerra de Menezes. Então, muito bom. E aí a gente vai para a última pergunta que fizeram durante a semana, tá certo? Se vocês tiverem aí dúvidas,
Vão mandando aí, que a gente ainda tem tempo. A última pergunta foi a seguinte: como podemos diferenciar um pressentimento intuitivo de uma influência de um espírito? Essa é justamente a pergunta do título, do tema, né, que você me passou, não é isso? Não é basicamente Sim. essa? Né? É basicamente isso, isso. É bom que, de certa forma, dá um fechamento. Ou seja, como a gente já falava, né, essa diferenciação muitas vezes, é desafiadora, né, porque é algo muito sutil, né? Então, como a gente, diante de tudo aquilo que a gente já explicou aqui, é muitas vezes complicado a gente conseguir ter esse discernimento, né? Mas no Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde, eu não lembro agora, eu acho que é na 462, que o primeiro pensamento é seu. O primeiro pensamento que nos vem, esse pensamento é nosso. Os que decorrem em seguida, provavelmente, são de influências outras, né? que nos chegam. Agora, sim, o mais importante do que saber se o pensamento ou a intuição que surge é minha ou de um espírito, é a forma como eu vou me valer dessa informação. Então, até nessa questão, os espíritos nos dizem, né? Mais importante que você está se questionando se essa intuição é minha ou se a intuição é do espírito. É perceber qual é a intuição que me chega, né? E a forma como eu vou me utilizar dela. Né? Uma intuição boa, uma intuição má. Mas o que é uma intuição boa, o que é uma intuição má, né? A gente já falou, né? Ela vai de encontro às leis de Deus, né? Se vai de encontro às leis de Deus, a intuição não é boa, né? E aí as consequências outras que a gente pode ter, né? Então, de fato, é algo muito sutil. Mas mais importante do que a gente saber e tentar descobrir se a intuição é minha ou má, ou é minha ou é do espírito, que a gente observe qual é a intuição que está nos chegando, né? E aí a espiritualidade diz, né? Olha, o primeiro pensamento é seu, mas ainda assim eu confesso que é um desafio, né? Ainda assim, e aí me chega, é minha ou não é? E é interessante esse ano um relato próprio meu aqui assim. Eu me preparava para a aula da mocidade lá da federação, né? A primeira aula do ano, a gente ia falar sobre MEI-MEI. E aí eu tinha estruturado toda a aula, mas eu estava assim ainda querendo fazer algo mais dinâmico, né? Algo que saísse apenas do aspecto bibliográfico, né? De ficar falando. E aí eu lembro, uma sexta-feira à noite, a aula era no domingo. Uma sexta-feira à noite, eu estava lendo algo nada a ver, algo que não tinha nada a ver. Você tem ideia, eu estava lendo sobre direito penal. Estava vendo uma coisa assim, nada a ver com nada. Aí daqui a pouco eu parei e fui mexer no celular. WhatsApp, Instagram. É importante também para distrair, né? Lógico, de acordo com aquilo que a gente sintoniza também, né? E daqui a pouco eu estou assim, me vem algo na cabeça, né? Por que você não faz? E isso assim foi muito nítido para mim, né? Por que você não pega as mensagens de MEI-MEI, divide a turma em grupo e pede para que, a partir das mensagens que cada um leu, eles lhe apresentem sobre MEI-MEI, né? Ou seja, em conformidade com aquela mensagem que eles estão lendo. Que eles tirem aspectos, características da personalidade de MEI-MEI, né? Aí eu só fiz agradecer, né? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado pela sugestão. Você é só o aplicador, né? E assim, graças a Deus, ocorreu, né? Então deu tudo certo. Ou seja, foi o complemento que na minha cabeça estava faltando e do nada, né, me veio essa intuição, né? Essa boa intuição, né? E aí é interessante também, né? A importância da gente também estar buscando, estar sintonizado, né? Porque a assistência, o amparo, ele se faz presente sempre, né? E aí, aproveitando o gancho ainda dessa pergunta, na questão 462, essa eu lembro, tem um comentário de Kardec. E aí esse comentário me chamou muita atenção, né, quando eu estava estudando, que ele diz exatamente isso, né? Tem a pergunta, tem a resposta dos espíritos e tem um comentário de Kardec que fica abaixo, lá em letrinhas menores, né? E assim ele fala: se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus não houvera proporcionado os meios de conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que
assim aconteça. É que convém que assim aconteça, né? Então, assim, se a gente ainda não tem essa possibilidade, esse discernimento de conseguir diferenciar se a intuição é minha ou a intuição provém de mim ou dos espíritos, né? Ou seja, de certa forma, não percamos tempo nos interrogando sobre isso, né? Mas busquemos ver que intuição é essa, como é que você falou, aquela questão lá, por quê e para quê, né? Por quê e para quê? Por quê e para que ela me vem, né? Qual vai ser a utilidade prática que eu vou poder tirar dela? E assim façamos, né? Muitas vezes a gente fica querendo fazer cogitações e indagações que nos não levam a nada, né? Só faz perder tempo, né? Lógico, indagar, perguntar é sempre válido e importante, né? Mas tem coisa que é perda de tempo, né? A espiritualidade muitas vezes nos diz isso, né? Que muitas informações ainda não são possíveis de nos ser dadas, primeiro porque não temos condições morais, intelectuais, de assim absorver, e até muitas vezes porque nos faltam palavras, né, para melhor expressar o que de fato queremos dizer, e o vocabulário de vocês, ou seja, nosso, é pobre, né? Então é com certeza, um coicezinho, né, digamos assim, uma cutucada, né, para nos alertar, né, o quanto ainda somos pequenos. As marteladas da consciência. Exatamente, né? E interessante. Então, assim, dando de certa forma esse fechamento, assim, então, mais importante que nos preocuparmos se a intuição é boa ou se a intuição é má, ou seja, busquemos nos valer dessa intuição e perceber se a intuição é boa, se a intuição é válida, né? E os meios que eu vou buscar me valer dessa intuição, né? Então, com certeza. Os benefícios que vai ter para mim, que vai ter para o outro, né? Exatamente. As consequências disso, né? Os desdobramentos, né? Sim, e a gente vê, né, as escolhas, né, muitas vezes que uma fração de segundo, né, muitas vezes nos deixamos levar por determinada situação e fazemos ou intuições, né, e deixamos nos levar por determinadas situações que têm desdobramentos outros que refletem além da existência atual, né, que ela surgiu, né? Então, por isso a importância também de muitas vezes, diante de determinados momentos, buscarmos melhor observar, né, o que nos serve, né? Ter aquela serenidade, né? E aí eu ressalto algo, né, que tem no livro da o Consolador, na questão 122, né, que Emmanuel nos diz, né, que é possível que nós desenvolvamos a nossa intuição, né? Ou seja, cada um de nós temos possibilidades de desenvolver conforme tudo isso que já fomos, ou que já dissemos hoje aqui, né? Ou seja, a necessidade do estudo, consequentemente nos autoconhecermos. Ele fala também da questão da meditação, né? Ou seja, mostrando também a necessidade da introspecção nesse sentido de revalorarmos, né, as situações, de nos analisarmos, a fim de que isso possa refletir, né, no nosso meio, né? Como já falávamos, né? Se queremos a mudança, sejamos primeiro nós a mudança, né? Se a gente muda, se o nosso olhar muda, o nosso mundo consequentemente também vai mudar, né? Porque eu mudei e a forma como eu estou encarando determinada situação, ela também vai mudar, né? Então, muitas vezes a gente se depara com essa situação que a gente está vivendo hoje, né? E a gente lembra da lei de destruição, dos flagelos destruidores, achando que o mundo necessariamente precisa explodir, acabar tudo isso aqui, todo mundo voltar ao plano espiritual, né? Desencarnado, e posteriormente voltar encarnado para que o mundo mude. Não, o mundo vai ficar aqui, né? Agora, nosso olhar sobre esse mundo, né? Nossos atos sobre o mundo é que vão mudar e, consequentemente, reverberar e refletir, com certeza, nessa mudança, né? Então, sejamos nós, primeiramente, a mudança que queremos ver no mundo, né? Façamos a nossa parte, que o céu nos ajudará, né? Com certeza. Então acho que era deixa brilhar a vossa luz, né? Exatamente. Deixa Quer cantar a música agora? Rapaz, não seria muito bom, não. Mas então é isso. A gente deu o tempo, né? Conseguimos trazer todas as perguntas. Então, que conseguimos trabalhar 9 horas, né? Conseguimos trabalhar todo. Começamos de 7h30. E conseguimos trazer a resposta para todas as perguntas que também trouxeram aí nas mensagens, né? Eu fico feliz que, de certa forma, tenha dado tempo de responder tudo, né? Eu não consegui acompanhar para ver se surgiram outras, mas o que eu gosto num estudo é justamente isso, né? Você não vai responder tudo, né? Seja, até porque quando a gente começa a estudar, determinada dúvida que a gente tem, de repente ela se modifica, né? Porque se modifica, exatamente. A gente vai estudando, vai cavando e vai aparecendo mais dúvidas, mais questionamentos, né? E isso faz parte dessa caminhada evolutiva, né?
Exatamente. Então, isso aí motiva o pessoal também a buscar, né? Exatamente, né? É um negócio que eu falo, não vai ser uma hora e meia que a gente vai esgotar tudo, né? Mas a gente dá um passo importante, né? Mas... Caramba, velho, tantas encarnações para poder a gente chegar aonde a gente está e querer resumir tanto conhecimento em uma hora e meia, eu acho que a gente... É muita prepotência. É muita prepotência, cara. Mas é isso aí, vamos lá, né? Só vou pedir ao pessoal que, mais uma vez, gente, se inscreva no nosso canal no YouTube, tá certo? Ativa o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Preparamos o canal para vocês, para que esse estudo fique cada vez mais de fácil acesso, tá certo? Então é importantíssimo que, se tiver algum questionamento, se tiver alguma dúvida, que vocês venham aqui no particular, mande pra gente, tá bom? E vai lá, curte os nossos vídeos, ativa esse sino para poder receber a notificação dos novos vídeos. Não deixa de compartilhar para que esse canal só cresça e a gente consiga divulgar essa doutrina que é tão esclarecedora, tá? E aí, para poder a gente finalizar, como eu iniciei com a prece, a gente vai pedir o último aperreio, né, da noite para o nosso amigo Edson fazer a prece final. Todo aperreio fosse esse, hein? Mas antes eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Como eu tinha falado, a primeira vez que eu fiz uma live que aceitei, até já vi cobranças aqui, porque teve outras oportunidades que eu dei uma segurada, porque realmente eu sou tímido, não sou muito adepto, digamos assim, né? Mas o motivo é válido, obviamente, né? E são os meios que nos são atuais necessários. Então, agradeço mais uma vez, parabenizo a vocês pelo trabalho, pela continuidade do trabalho. E aproveito também para fazer o convite, né? Lembrando que todo domingo, das 14h30, mais ou menos até às 16h, estamos nós, né, fazendo nossas atividades na mocidade do DIGE, né, da Federação Espírita Pernambucana, por meio do Google Meet. E aí o nosso link fica disponível na bio do nosso Instagram aqui, né, como Mocidade FEP, né? Então todos convidados, né? Amanhã especificamente temos um convidado lá de Cuiabá, Mato Grosso, Tiago Toledo. Logo ali, né? Logo ali, Tiago, que os que acompanham a FEB TV, ele participa lá, tem o vlog, né, Cidadão do Universo. Então vai ser muito bom. Todos convidados, não só para o próximo domingo, mas para todos os outros, né? E mais uma vez, muito obrigado. Então, oremos. Show de bola. Oremos. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez unidos e reunidos em Teu nome, apesar do distanciamento social, físico, né? Mas certamente unidos, próximos no Teu amor, nas vibrações e intuições positivas que nos cercam. Certa a Tua presença, Senhor, certa a presença dos bons amigos espirituais, contribuindo para o nosso estudo, que possamos cada um de nós ser amparados, protegidos, conforme nossa necessidade e nosso merecimento, para que possamos ser fortalecidos e encorajados a seguir adiante, com a compreensão que nada é por acaso, e que todos esses momentos desafiadores nos fortalecerão a seguirmos adiante. Então, certo a Tua presença, da presença dos bons amigos espirituais, dos companheiros da Federação, do Caminhando para Jesus, que possamos dar por finalizado esses momentos na noite de hoje, te agradecendo mais uma vez a oportunidade. Certa a Tua presença, da presença dos meus amigos espirituais, damos por encerrado mais um estudo na noite de hoje. Assim seja. Que assim seja. Meu amigo, mais uma vez, gratidão. Tá? É isso, eu que agradeço. Pô. No que a gente puder ajudar também, estamos aí, unidos e reunidos, tá? É só chamar que a gente tá aqui para estender a mão. Meus amigos, abração e até mais. Gente, até o próximo sábado com o estudo da Gisele e acompanhamento da nossa amiga Priscila, tá? Bom demais. Fui!